Área de polígonos. Bom, para a área de polígonos eu coloquei a teoria e agora a gente vai entender como é que funciona por esse exemplo direto que está aqui, o exemplo 1. Eu forneci para vocês um triângulo ABC, cujos vértices são A1, 2, B4 e 5, C6, 3. E eu quero saber a área desse triângulo. A área desse triângulo é dada por um meio que multiplica um fake determinante. Tá? Fake determinante, porque determinante só faz sentido para matriz quadrada. Matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Nesse caso não vai acontecer isso, então é meio que um golpe que nós estamos dando aqui na matemática, mas é uma técnica que funciona. Tá? O que você vai fazer? Você desenha esse triângulo, então está desenhado o nosso triângulo, ponto A, ponto B, ponto C, e agora você escolhe um desses pontos para ser o início do nosso cálculo. Então, por questão de ordem alfabética aqui, vou trabalhar com o ponto A primeiro, tá? Mas se tu tivesse escolhido para começar pelo ponto B ou começar pelo ponto C, isso não faria diferença nenhuma. Então, começando pelo ponto A, o que você vai fazer? O A é o ponto 1, 2. Então você coloca aqui, ó, coordenada x do A em cima, y do A embaixo, 1, 2. Aí você escolhe um sentido, ou vai no sentido horário e respeita essa ordem, ou vai no sentido anti-horário e respeita essa ordem, tá? Essa questão da ordem vai ser essencial quando a gente estiver calculando a área de figuras que não são triângulos, mas áreas de quadrados, pentágonos e assim por diante. A gente vai ver no próximo exemplo e eu destaco novamente isso daqui para vocês. Então, se eu escolhi o ponto A e escolher a ordem, por exemplo, nesse sentido horário, o próximo ponto é o ponto B. Então, coloca aqui as coordenadas do ponto B. 4 para x, 5 para y. 4 para x, 5 para y. Respeita a ordem, tá? X em cima, y embaixo. Próximo ponto do triângulo é o ponto C. Ponto C é 6, 3. Então, 6, 3. Não acabou ainda, porque a gente começou aqui, veio até o B, veio até o C e ainda não fechamos o triângulo. Eu tenho que fechar o triângulo. Para fechar o triângulo, eu vou ter que repetir o primeiro ponto. Então, eu vou ter que repetir as coordenadas do ponto A, que é 1 e 2. Se eu tivesse começado pelo ponto B, colocaria ponto B, depois o ponto C, depois o ponto A e repetiria o ponto B. No final das contas, vai dar o mesmo resultado, tá? Muito bem. Agora você resolve isso como se fosse o determinante de uma matriz. Porque como se fosse o determinante de uma matriz, de novo, isso daqui não é uma matriz quadrada, não faz sentido eu falar em determinante. Mas a técnica é a mesma. Qual técnica que vai ser essa? Você multiplica os elementos das paralelas à principal, igual a gente resolvia um determinante de uma matriz de ordem 2. Então isso vai ficar o 1 meio, que multiplica. Multiplicação dos elementos. 1 vezes 5 dá 5, 4 vezes 3, 12, 2 vezes 6, 12. Agora, todos os elementos do que seria a paralela diagonal secundária, lembra que lá no determinante de ordem 2, a gente trocava o sinal do resultado. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. 2 vezes 4, 8, então vem para cá como menos 8. 6 vezes 5, 30, vem para cá como menos 30. E aqui, menos 3. 1 meio que multiplica. 12 mais 12 dá 24. 24 com 5 são 29. Menos 38, menos 41. Menos 41. Resolve o que está aparecendo aí dentro do parênteses, que dá menos 12. Então, 1 meio vezes menos 12. Isso é uma multiplicação de fração, de cima com de cima ou de baixo com de baixo. Menos 12 sobre 2 dá menos 6. Professor do céu, área deu menos 6, área deu um valor negativo. Você considera essa resposta em módulo. A área não faz sentido trabalhar com número negativo. Então é o módulo desse resultado. Então a nossa área vai ser o módulo desse menos 6, que vai ser 6 unidades de área.